Oi, gente, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje eu vim gravar com um tema muito importante para todos nós, que é a rejeição. Esse tema ele fala muito ao meu coração e é um pouco da história que eu vivi e acredito que milhares de pessoas já passaram ou passam por isso. Mas primeiramente, roda a vinheta. Fazer um vídeo longo, tá? Vai ser breve. E eu senti de gravar esse vídeo agora a respeito desse tema, né? Que é a rejeição. E me toca muito porque desde o ventre da minha mãe eu fui rejeitada pelo meu pai, porque ele dizia que eu não era filha dele. Enfim, quando nasci, eu fui a cara dele, né? Pra não dizer outra coisa. Cagada e cuspida a cara dele. E se tornei assim para ele, não que existe é, filho predileto, mas ele me amou muito. Posso dizer que ele sonhou com tudo, com o meu futuro, com o meu presente, mas enfim, aprove a Deus levá-lo. Então, depois desse ocorrido, né? Eu tinha 13 anos, tinha acabado de fazer 13 anos. Minha mãe então passou a cuidar da gente sozinha, né? Tivemos alguns apoios de família, mas depois minha mãe seguiu a jornada sozinha. Sendo que eu e a minha mãe, a gente sempre teve muitas assim brigas, né? Porque eu achava que ela sempre tratava meu irmão melhor por ser mais velho e homem. Meu pai assim brigava mais com meu irmão, né? Tinha menos apego, não sei descrever melhor os sentimentos. E a minha irmã, ela tinha mais afeto por ser uma menininha, caçulinha, toda delicadinha, tal. Então eu me via naquele meio de rejeição. E ali eu sempre vim com essa rejeição dentro de mim da parte da minha mãe. E quem muito me apoiava, que era o meu pai, já havia falecido. Então, por causa disso, eu não sabia lidar muito com esse tipo de rejeição. E muitas das vezes eu acabava brigando com ela, a gente tinha uma relação meio conturbada. Eu muito cedo eu comecei assim fazer algumas coisas erradas, né? Sempre fui muito trabalhadora ou trabalhadeira, não sei, trabalhadora que acho que é o correto. Mas eu sentia dentro de mim a rejeição. E para quem não sabe, a rejeição ela causa na criança até a idade de adulto que não sabe lidar com esse tipo de coisa, ela tem dois tipos que acontece com ela, duas fases que ela passa a crescer sendo daquela maneira. Uma é a submissão, tentando agradar a todos, buscando o sim e a aprovação de todos. Assim eu cresci, sempre querendo a aprovação de pessoas, a aceitação de pessoas, para mim não me sentir rejeitada. Mas todas as vezes que eu me submetia a esse tipo de coisa, mais frustrada eu ficava. Por quê? Porque eu sentia que as pessoas se aproximavam de mim não porque gostavam de mim, mas eram os benefícios que eu poderia proporcionar a elas, né? E tem outro fator que leva uma criança a crescer, é muito revoltado com a vida, aí desconta nas pessoas, aí acha que não preciso de ninguém, cria uma casca na pessoa que faz ela achar que ela é independente e que ela não precisa de nada e nem de ninguém, sendo que nós, seres humanos, somos todos iguais. Precisamos de amor, de afeto, de carinho, precisamos um dos outros. Então, eu cresci nessa fase de submissão, querendo agradar a todos. Eu também tinha um alto complexo comigo porque eu era diferente. Meu irmão era o gato da família, a minha irmã era a gatinha e eu era
a estranha, né? O patinho feio da família. Então eu sempre cresci com esse sentimento, esse sentimento crescendo dentro de mim. Achava que as pessoas não gostavam de mim pelo que eu era, nem pelo quem eu era. Achava pelo que eu poderia proporcionar. Entende? E a partir daí eu passei a me submeter, né, à vontade das pessoas e morrerem a minha. Virei aquela famosa Maria vai com as outras, porque se eu não fosse Maria vai com as outras eu seria excluída. No serviço, em igreja, nos locais que eu frequentava, eu tentava sempre agradar as pessoas, mesmo que aquilo me desagradasse. Então, aquilo me doía muito porque apenas aprovação e aceitação. Eu queria realmente ser amada por alguém, ter pessoas rodeadas que me amassem do jeito que eu era, do jeito que Deus me criou, porque a palavra de Deus diz que somos imagem e semelhança deles. E todas as vezes que eu era excluída, todas as vezes que eu me senti o patinho feio da família, que nem o meu irmão, né? Nós dois temos uns gênios muito fortes, um com o outro, a gente não se bate. Então, ele sempre foi uma pessoa assim que o que era para ser meu amigo, meu irmão, meu camarada, sempre foi a pessoa que sempre me colocou para baixo em todas as questões da minha vida, nas minhas áreas emocionais, nas minhas áreas profissionais, nas minhas áreas em todas as áreas da minha vida, né? Então eu sempre ouvia dele que eu não ia ser ninguém, que eu era muito feia, que eu parecia um homem, que eu era uma pessoa estranha, que a minha irmã era toda delicadinha, toda bonitinha, e eu era não, eu era a esquisita da família. Então eu cresci achando que eu era esquisita da família. Então eu precisava incluir essa esquisita na sociedade para que eu ganhasse a aceitação dessas pessoas. Sendo que eu cometi o maior erro da minha vida, porque eu deixava de ser eu para ser quem as pessoas quisessem que eu fosse. E eu esquecia que eu tinha um Deus que no lugar de Deus ele era um pai para mim. E ele dizia que eu era a menina dos olhos dele. Ele dizia que eu era a imagem e semelhança dele. Que nele encontraria refúgio, segurança, apoio, amor e carinho. E isso me bastava. A graça dele, que significa favor imerecido, porque nós não somos merecedores dessa graça, era o que me bastava. E eu não compreendia isso, não conseguia ver isso. Então esses traumas fez com que eu me freasse muito na minha vida. Hoje eu tenho 32 anos. Eu entrei num curso de teologia, né, faculdade de teologia. Eu entrei no curso de inglês, espanhol, computação, logística e na época também de depilação. Hoje eu concluí, graças a Deus. Mas assim, todos esses parâmetros de frustração do meu passado fazia com que eu me sentisse a pior das piores, no qual eu não conseguia concluir cada curso que eu entrava. E isso foi me frustrando. Nunca consegui me matricular numa faculdade por me achar incapaz. Por quê? Porque as pessoas diziam para mim que eu nunca ia ser ninguém, que eu nunca ia dar certo com ninguém, que eu era aquilo, ia morrer daquele jeito. E a pessoa que me apoiava já não era mais viva. Então, desde muito nova, eu tive que lutar para ter qualquer tipo de coisa para mim e imaginava, gente, por que para mim tem que ser tão difícil? Porque para mim eu não tenho apoio de ninguém. Por quê? Por quê? E por quê? E aquilo me afligia e eu sentia na pele a dor da rejeição todos os dias da minha vida. Nos empregos tinha as rodinhas das meninas que ia para baile, que fazia, acontecia, e eu não, eu sempre quietinha na minha, sempre servindo todas, mas mesmo assim eu era excluída em tudo.
E isso me magoava demais. As pessoas não iam muito comigo, com a minha cara. Então eu achava que eu, assim, eu era tão esquisito que as pessoas não queriam estar perto de mim. E isso me magoava dia e noite, noite e dia. E tudo que Deus falava a meu respeito parecia que entrava aqui e saía aqui, porque a ótica humana me dizia uma coisa, Deus me dizia outra, mas eu dava ouvido à ótica humana, o que as pessoas falavam ao meu respeito. E isso muito me paralisou na minha vida. Paralisou nos meus sonhos, nos meus projetos, nas minhas conquistas, que nem para mim aprender a andar de moto, eu implorava meu irmão, meu padrasto, poxa, me ensina a andar de moto, que eu sempre gostei de ser independente. Acho lindo uma mulher que prega, acho lindo uma mulher que anda de carro, uma mulher que dirige, uma mulher que pilota, uma mulher independente. Então eu sempre implorava a eles e eles, não tem como, blá 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 blá. Por fim eu metia a cara e ia. Até que pedi de carro, ninguém quis me ensinar. E carro é mais complicado. Então eu falei assim, eu vou entrar na autoescola. Entrei na autoescola e no primeiro processo eu perdi e tomei trauma porque eu realmente acreditei no que as pessoas falavam, que eu não ia ser nada, que aquilo era impossível para mim. E daí eu não quis, eu perdi aquele processo, eu perdi o dinheiro todo que eu havia pagado. Mas depois eu olhei e falei assim, não, Deus disse que eu ia ser, que eu ia ter, que eu ia poder. E entrei novamente. Tirei a categoria A, que eu fazia A e B, fiquei com a B. E eu fui até o final. E para honra e glória de Deus, perdi uns 3 vezes, mas eu passei. Consegui concluir uma etapa na minha vida do que diziam que eu não ia conseguir. Em relação à faculdade, a outros cursos, eu não consegui. Até que eu entrei nesse curso de depilação, pensei em desistir várias vezes, mas algo dentro de mim me motivava. Não, você consegue, você precisa romper cada palavra que falavam de você. Então você faz e passa. E para a honra e glória do nome do Senhor, amanhã será a minha formatura, no qual eu gravarei para vocês. Mas antes disso, gente, deixa seu like, curte, compartilha, ative o sininho, deixa seus comentários e fica comigo, me dá um apoio nesse canal, tá bom? E então, voltando pro assunto. E por eu me sentir assim, né, muito rejeitada por todo mundo, assim, que eu via os desdenhos, né, desdenhava de mim quando eu passava, quando eu falava que eu ia ser, que eu tinha uma promessa de Deus na minha vida, riam de mim. Que nem meu irmão falou, você não é ninguém, você não vai ser ninguém. E eu sempre ali ajudando, fazendo coisas, e sempre ouvindo palavras e palavras e palavras. Mas por eu amar muito a minha família, eu sempre perdoei, sabe? Até que eu entrei numa fase da minha vida, que foi dos 30 anos, quando eu entrei nos 30 anos, que eu parei e pensei assim, gente, tá errado. Eu tô vivendo um momento, esses anos todos sofrendo por algo que eu posso transformar em evolução. Mesmo me sentindo complexada, eu tenho que fazer algo para que eu saia dessa procrastinação pelo que as pessoas falam, pelo que as pessoas pensam. E ali eu comecei a agir, né? Fiz esse curso agora no qual estou me formando. Comecei a correr atrás de outras coisas que, em nome de Jesus, em breve vai se concretizar. Hoje estou gravando esse vídeo aqui para vocês, coisas que outrora jamais teria coragem de fazer, que eu quero perder essa timidez, esse medo de desagradar, esse medo de querer só ganhar aprovação, não. Por isso que eu peço críticas construtivas, venham me ajudar a crescer mais e mais. Quando chegou meus 30 anos, eu fiquei revoltada com a vida.
aquela submissão acabou. Eu aprendi a dizer não. E esse não, por mais que eu não quisesse, me feria. Porque não é da minha essência. A minha essência é ajudar, é estar presente quando alguém no momento em que alguém estivesse precisando. E cada vez que eu dizia não, não, algo que era para me fazer feliz, me fazia triste. E eu fui percebendo que eu fui ficando uma pessoa amargurada, entristecida, sentia raiva das pessoas, entendeu? Eu não queria estar em convívio com as pessoas, entrei em depressão, comecei a fazer uso de remédios e eu só andava de cara emburrada, coisa que eu sempre fui muito risonha, brincalhona. E eu comecei a ficar revoltada. Ah, não preciso de nada nem ninguém, não preciso de aprovação de ninguém. Se eu quiser fazer, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. E ai de quem falar, e se falar também, que fale de mim, mas fale. Seja mal ou bom, mas fale, sinal que eu existo. Sendo que eu voltei lá. Voltei para Jesus e voltei lá. Naquela linda palavra que Deus falou. Que no ventre da minha mãe eu já fui gerada. Antes mesmo que o meu corpo fosse informe, ele já sabia de quem eu era. Ele sabia a pessoa que eu me tornaria. E eu sabia, ele me dizia, né, no caso, que eu era a menina dos olhos dele. Que por mais que o mundo fosse contra mim, ele estava comigo. Aí vem aquela palavra que eu não me recordo onde se encontra, que fala, ainda que uma mãe esquecesse de um filho, eu todavia me lembrarei. Então, eu não sei corretamente pronunciar essa palavra, mas é uma coisa assim. Então, eu lembrei de que eu tinha um pai. Não era um Deus que só castiga. Eu tinha um pai, um amigo, um conselheiro. E que eu não poderia deixar as circunstâncias me mudar, mas eu poderia mudar as circunstâncias. E eu comecei a mudar as circunstâncias. Eu comecei a olhar em volta a vida diferente. Eu comecei a ter conquistas que outrora eu não conseguia. Eu comecei a fazer coisas que outrora eu não fazia, com medo da reprovação, com medo do que as pessoas iam pensar, porque eu não era ninguém. Na sociedade eu não era ninguém. Mas hoje eu sei em quem eu sou em Deus. E eu sei que eu posso ir muito além do que as pessoas pensam, do que as pessoas imaginam, do que as pessoas olham para mim, para o meu físico e acham que eu não sou capaz, mas eu sou capaz porque eu tenho um Deus que cuida de mim. E assim eu quero dizer para vocês que se sente complexada com o corpo, complexada com o rosto, complexada com o que as pessoas dizem, porque a sociedade hoje busca um biotipo perfeito, não existe perfeição, porque senão as pessoas que têm dinheiro não viviam tentando se transformar, mexendo aqui, mexendo ali. Não existe pessoas perfeitas. Existe pessoas que se amam, que queiram estar bem consigo mesmo, independente do que as pessoas pensam ou falam ou deduzem sobre você. E se você foi abandonado, se você é rejeitado pelos pais, pela família, pelos amigos, não desanime, faça disso a sua força, faça disso uma caminhada de vitória, porque nós temos um Deus que não nos abandona, mesmo que erramos, mesmo que pulamos etapa, mesmo que fazemos coisas que desagradam aos olhos dele, mas ele é justiça e amor. Ele não nos abandona. A palavra de Deus diz que a única coisa que faz separação entre nós e ele é o pecado. Então, gente,
Você que é rejeitado desde o ventre da sua mãe, você que foi rejeitado desde criança, cresceu com rejeição de amigos no trabalho, família, disseram para você que não é ninguém, você já é alguém. Porque quando Deus te criou, Ele já sabia teu nome, Ele já sabia tua jornada, Ele já sabia tua caminhada, e você não nasceu por acaso. Entre milhares você já foi um vencedor. Então, isso que eu quero dizer para vocês hoje. Eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês que se sentem complexada e rejeitada. Ainda há esperança para uma árvore cortada. Basta você fazer desse momento de calamidade seu momento de vitória. Basta você olhar isso um pulo para o seu sucesso. Hoje eu posso dizer que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não chegaria onde eu cheguei hoje. Não tenho muita coisa, gente. Sou pobre, mas eu creio que tudo um dia vai mudar. Mas hoje eu tenho a certeza que eu não preciso de aprovação de homem, eu não preciso de aprovação de amigos, eu não preciso ser rodeado de pessoas, eu não preciso de nada além do meu Senhor, o meu Pai eterno que está no céu. Eu preciso dele porque eu tenho uma promessa. E quem tem promessa tem tudo. Quem tem promessa vai além do que pedimos ou pensamos, porque essa é a palavra do Senhor. Além do que os olhos viram, ouvidos ouviram, coração sentiu, vai além de tudo isso. Então, vocês que se sentem rejeitados e tristes pelas palavras que eram para ser bênção, põe isso nas mãos do Senhor. Faz disso o seu salto para o rumo à promessa e o propósito que Deus tem na vida de cada um. Tá, gente? É um vídeo breve, é um vídeo que eu senti de fazer, porque a rejeição ela gera muita coisa dentro da gente, a baixa estima, né, o complexo, o medo de avançar, ela mexe com a nossa estrutura. E eu vi que eu tive depressão, né, depressão não, tive no parto, gente, quando a gente rejeita o homem devido à gestação, eu vi que também influenciou. Eu acabei rejeitando o pai do meu filho, depois deu tudo certo e fui rejeitada quando o neném nasceu, tive depressão pós-parto, então desencadeou um monte de coisa. E eu vi a criança rejeitada em um adulto, aonde gerou sérias consequências na minha vida, mas hoje eu percebo que nada foi para me matar, e sim para me lapidar, me amadurecer, fazer com que todas as palavras de maldição se tornem bênçãos na minha vida, mas só se tornarão bênçãos quando a gente faz de Deus a nossa prioridade, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso amor. Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, espero que compartilhe para que pessoas que estejam passando na mesma situação como eu passei. Eu só resumi um pouco da minha história porque vai muito além, o vídeo vai ficar muito longo. Vocês tenham a plena convicção de que vocês são filhos de Deus, vocês são amados, vocês são queridos, vocês foram escolhidos no ventre da mãe de vocês. Antes que a sua mãe sonhasse ou pensasse em quem seria homem ou mulher, você já tinha sido escolhida e já tinha um propósito de Deus na sua vida. Nada é por acaso. Tudo está debaixo dos olhos de Deus. Tudo está no propósito de Deus. Então, mais uma vez, espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhe para quem precisa ouvir essa palavra. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Que vocês venham se sentir empoderadas, sim, porque podemos nos sentir empoderadas, sim. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo no coração de vocês. Não esqueça, gente, desculpa, porque eu estou muito cansada. Não esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, tá? E me siga no Instagram, no qual eu vou deixar aqui, tá?
E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.